Boa tarde, professores e professoras. Estão chegando aqui para fazer parte do nosso horário coletivo, o horário nobre dos nossos professores, coordenadores. Espero que estejam todos aqui conosco. Os professores da Atom, que porventura estiverem, também sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Laíse de Barros, eu sou uma mulher morena. Uso óculos, tenho cabelos nos ombros de cor castanho escuro. Hoje eu estou com uma blusa cinza, falo de São Paulo, capital, onde está ventando muito, o vento do sul veio se abrigar aqui entre nós. Atrás eu tenho uma tela que chama atenção para a Academia de Talentos, onde hoje eu sou gestora, e estou aqui muito bem acompanhada de todo o time da Academia de Talentos, professor Homero, professora Dani, professor Rodrigo e os nossos especialistas, que certamente estão conosco também. Hoje o nosso tema é para lá de estratégico, para lá de importante, faz uma diferença muito grande na vida da instituição, na vida dos nossos alunos, traz para eles um mundo que a gente pensa que está lá fora, mas que não está, está sempre aqui dentro das carreiras, dentro das profissões, que são as estratégias da extensão para o ENAD. O tema articulando práticas extensionistas com os desafios da educação superior. Então, nós temos aqui um timaço da avaliação, um timaço da extensão, que junto com vocês vão fazer aí um horário coletivo bem dinâmico, bem informativo, e vocês vão sair certamente com um aprimoramento aí dessa temática para exercitar no dia a dia do trabalho de vocês. E nós estamos aqui como apoio desse time, fiquem todos muito à vontade. Eu queria fazer um lembrete para que vocês acessem o nosso informativo docente. Agora, o informativo docente vem com um caminho para chegar no HC. Acessando o informativo docente, você pode entrar no HC, pode entrar no Antessala. A gente está tentando facilitar a vida dos professores, centralizando as informações no mesmo local. Fora o conteúdo, que é sempre muito inovador, sempre muito útil para vocês na prática docente, que tem hoje vários desafios, né? O desafio da matriz radial, o desafio da neurociência, a trilha da ciência da felicidade. Nós estamos aí sempre inovando. Queria também dizer a vocês que os sorteados do simpósio estão recebendo os seus prêmios esta semana, a partir de amanhã, pelo correio, online. Nós tivemos uma dificuldade com o fornecedor, mas para o bem dos premiados, nós trocamos esse fornecedor para que vocês recebam os livros devidamente nos e-mails, da forma como vocês escolherem, tá bom? Então, já já está chegando aí para vocês com muita alegria da nossa parte e a gente deseja que todos tenham um excelente proveito desses prêmios. Então, sem mais delongas, vamos chamar a nossa querida Maiara para dar início aqui ao nosso horário coletivo de hoje. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde para quem está do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Prazer imenso poder voltar aqui no nosso horário nobre de formação docente. Vamos passar aqui uma tarde inteira de muita partilha, de muita troca, muito aprendizado mútuo, né? E eu inicio aqui a minha fala, antes de tudo, pela minha audiodescrição. Eu sou a professora Maiara Silva Nascimento, eu estou falando com vocês aqui de uma cidade do interior da Bahia, chamada Paripiranga, uma cidade de 30 mil habitantes, onde fica a AGES. Eu e a Gisele falamos que ela é um oásis da educação no sertão, né? De onde eu venho, temos muito orgulho. Eu sou uma mulher parda, de pele um pouco mais clara, foi clareando com o home office, né? Inclusive. Estou mais longe da praia do que se parece, tá? E uso cabelos amarrados para trás, uso óculos de armação
transparente, estou usando hoje uma blusa preta, e o meu fundo de tela é um letreiro cinza com cores. Eita, isso aqui é um rosa com laranja, e é um convite para os nossos alunos nesse início da jornada, seja quem você quer ser. Essa é a grande potência da universidade, toda a contribuição na construção de um novo modelo civilizatório, como eu digo, né, como a própria sociologia diz, e hoje nós partilhamos esse momento trazendo dois temas que são valiosíssimos para a formação dos nossos estudantes, para o nosso posicionamento institucional de cada uma das nossas escolas, na conexão com o território, na formação profissional comprometida com a qualidade, com o perfil do egresso que a gente define em cada um dos nossos projetos pedagógicos, né, pensando duas avenidas que são valiosíssimas para as necessidades do mundo contemporâneo. Um profissional comprometido com a mobilização das suas competências técnicas e procedimentais, mas que ele possa mobilizar tudo isso a partir do seu saber ser no mundo, né? Do seu exercício de cidadania, de responsabilidade social e de compromisso ético com a escrita do tempo presente. Eu olho para Homero, eu sempre lembro da história, né? Com a escrita do tempo presente que vai definir, né, o desenho da história cultural e social das próximas gerações, dos próximos séculos. Então, a gente fez aqui um match perfeito. Obrigada a todo o time da Academia de Talentos por viabilizar esse momento, por nos apoiar na estruturação desse horário coletivo de hoje. E vamos trazer esse match entre a extensão universitária, esse componente curricular, né? Ou seja, ele está integrado à matriz dos nossos alunos, se integra à experiência de formação de uma maneira obrigatória não somente por uma integralização de carga horária, porque tem todo um desenho, um objetivo e um compromisso por trás dessa curricularização da extensão, principalmente olhando para isso que é também, né, o nosso tema aqui desse horário coletivo de hoje, quais são os desafios, mas principalmente quais são as oportunidades que nós temos de desenhar um modelo de formação que esteja efetivamente comprometido com as nossas urgências, as oportunidades e as demandas do entorno das nossas escolas, do território de vivência e de convivência dos nossos alunos, porque é por lá que eles vão construir todo um conjunto de iniciativas e de oportunidades. Vamos juntos hoje? Simbora? Estou empolgadíssima e vou pedir licença aqui para compartilhar a minha tela. Só um minutinho, se eu cair, vocês me avisem, tá? Espero que não. Vou pedir aqui licença para compartilhar a minha tela. Eu vou trazer uma síntese aqui, né, do nosso tema. Então, articulando práticas extensionistas com os desafios avaliativos da educação superior, o ENAD é essa oportunidade que nós temos de fechar, de amarrar, né, todo um processo de construção formativa que se estrutura ao longo de cada curso, de cada projeto pedagógico, ao longo da jornada dos nossos estudantes, e a extensão é também esse espaço que vai acompanhar e tem um desdobramento muito importante nos indicadores e no sucesso do aluno ao longo do ENAD. Então, nós vamos apresentar aqui, nesse nosso encontro de hoje, dois momentos, né, temáticos. Qual é o peso que o ENAD tem hoje no fortalecimento, no indicador de qualidade dos nossos cursos, né, ao longo do processo, e como que ele impacta outros indicadores, inclusive, como o IGC, por exemplo, e de que forma a extensão é essa oportunidade de potencializarmos, de reforçarmos competências que são prioritárias, que são decisivas e que são acompanhadas hoje no ENAD, principalmente essas de eixo
de formação geral. Então, a gente, no segundo momento, vai apresentar para vocês algumas dessas oportunidades de, por meio dos nossos cursos de extensão, dos nossos projetos, das estratégias de desdobramento da extensão já em curso nas nossas instituições, fortalecermos, darmos significado e potencializarmos essas competências que são valiosíssimas e que vão reverberar nos indicadores, no resultado de sucesso dos nossos alunos também no ENAD. Então, os nossos objetivos desse encontro aqui é que nós possamos sair ao final dele compreendendo de que forma o ENAD se estrutura, né, e qual é o papel decisivo do questionário do estudante. A gente vai, a professora Gisele já vai estar com a gente, a gente vai identificar oportunidades ali, com os de que forma os resultados do ENAD são impactados diretamente pela participação dos nossos alunos, principalmente nos projetos de extensão, né? Qual é essa conexão que se estabelece entre a participação e o resultado no ENAD, no questionário do estudante também, de que forma nós podemos mobilizar, apoiar o nosso aluno a mobilizar competências também desenvolvidas na extensão, fortalecendo-as, trazendo mais significado, né? E vamos discutir caminhos que articulam as práticas extensionistas, os diferentes espaços de atividade de extensão a essa demanda avaliativa que desemboca diretamente no ENAD, tá? Então, vamos atentos aqui, atenção plena para a gente alcançar esses objetivos ao longo dessa nossa agenda, né? E aqui a gente traz um ponto de conexão. Tem professores que estão chegando na extensão esse semestre, tem muitos professores que têm uma maturidade no desenvolvimento, na condução de projetos, né? E esse é o primeiro momento. Olha, Laísa, que presente que você nos deu. É o primeiro momento que nós temos a oportunidade de discutir diretamente com esse público privilegiado, esse espaço, né, essa oportunidade de conexão, de fortalecermos, né, trazermos clareza para o papel que a extensão ocupa decisivamente no ENAD. Nós temos aqui um Padlet, eu vou pedir licença para compartilhar também aqui no nosso chat. De que forma vocês entendem? Opa, deixa eu só pegar aqui o link também. De que forma vocês entendem essa integração, essa oportunidade de integração entre a extensão e o ENAD, né? Como que vocês visualizam por meio das iniciativas, dos projetos que vocês já conduzem essa oportunidade, tá? Então, 2 minutinhos para a gente voltar nessa atividade. Fiquem à vontade para trazerem no chat, para trazerem aqui também no nosso Padlet, construindo esse mural, tá? Deixei aí no chat para vocês. A galera já está se mobilizando. A galera capricha, hein, gente? Não escrevem qualquer coisa, não. A oportunidade da extensão, trabalhar os temas transversais, os temas gerais, né? São importantes, têm um peso importante no ENAD. Podemos potencializar oficinas transversais, presenciais, essa conexão com a prática profissional, integrar, unir a teoria e prática, muito bom isso aqui também. Cidadania, olha que potente, hein? Consolidar e ampliar o olhar sobre a própria área de formação, atualidades, formação geral, temas transversais, aplicar as discussões teóricas. Ah, Márcia, você é uma joia.
a A3 extensionista. A A3 é uma atividade eminentemente extensionista, tem um projeto, trabalha problematização, resolução de um problema real, mobiliza diferentes conceitos, teorias, né? Essa é uma grande potência do nosso currículo. A extensão como esse espaço de fixação do conhecimento teórico por meio da aplicação prática, né? A responsabilidade social. Eu configurei aqui em linha horizontal, mas não era não, fiz besteira, tá? Mas depois eu reorganizo para deixar esse painel aqui à disposição de vocês também. Coloca a mão na massa, mobiliza competências sociais. Muito bom, gente, muito bom. Tem pontos aqui que estamos em sintonia, né? Há uma concepção aqui muito equilibrada de vocês em relação ao papel que a extensão ocupa, a conexão com a comunidade, o fortalecimento da cidadania, das soft skills, professora Juliana Malinowski, foco direto aqui na aprendizagem significativa, e tudo isso reverbera diretamente no ENAD, né? De que forma a gente trabalha por meio dessas diferentes oportunidades, dessas diferentes iniciativas, essas estratégias que vão definir, né, que vão impactar diretamente no desempenho dos nossos alunos. Professora Gisele, vamos explicar primeiro o que é, né, reforçar, na verdade, o que é o ENAD para os nossos professores? Olá, pessoal. Que bom estar de volta ao horário coletivo, né? Tive aqui semestre passado falando um pouquinho de ENAD. Volto agora aí com o Mai, contato com as meninas da extensão para a gente reforçar ainda mais, né? Nosso objetivo aqui. Então, para quem ainda não me conhece, está chegando agora no HC, eu sou a professora Gisele Dózia, sou uma mulher parda, uso óculos, cabelos cacheados, estou vestindo uma blusa roxa, da cor do meu plano de fundo, não fui esperta nesse contraste aqui, né? Meu plano de fundo aqui representando o ENAD. Pelo sotaque, já sabem que eu estou aí pertinho de Mai. Não estou em Paris, eu estou na cidade ao lado, chamada Lagarto, que é interior de Sergipe. Então, estamos em tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximos, né? Graças à nossa vida virtual aqui. Então, vai ser um prazer compartilhar um pouco com vocês sobre a ENAD nessa tarde. Então, vou seguir aqui a apresentação que Mai estava trazendo, né? Vou trazer aqui minha tela do ENAD. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Esqueci até de comentar que pedi desculpa pela minha câmera, que não me ajuda, mas vou confiar no meu amigo Mério, que disse que fica legal aqui também essa minha imagem borrada. Mas, ó, pessoal, seguindo aí, né, o que Mai trouxe, a nossa ideia hoje é fazer esse link, né, entender como é que a gente faz esse link, essa conexão entre extensão e ENAD, e o quanto isso é importante para os nossos alunos, né, para o desempenho das nossas escolas. Então, só relembrando, e eu tenho certeza que é relembrar, porque eu acho que se é um tema que a gente tem falado esse ano aí, desde o semestre passado, é a ENAD, né? Então, eu sei que todos vocês já sabem, mas o ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, é uma das principais ferramentas de avaliação de qualidade hoje nos cursos de graduação. O ENAD, ele engloba aí ferramentas que estão associadas às DCNs dos cursos, à formação profissional dos nossos estudantes e também à formação cidadã reflexiva. Então, a gente pode trazer aí essa tríade como componentes, né, que estão inseridos na avaliação do ENAD. Quem é o aluno enadista? O aluno enadista é o aluno concluinte. Então, hoje a gente tem já consolidado para 2025 os editais do ENAD, a gente já tem os nossos alunos inscritos no ENAD, temos aí o maior ENAD de todos os tempos, são mais de 24 mil alunos do ecossistema, distribuído em todas as nossas escolas, alunos dos cursos presenciais, dos cursos EAD, alunos
concluintes aí no finalzinho do curso, no último semestre ou no último ano de curso, alunos dos cursos de bacharelados, licenciaturas e também alunos concluintes dos cursos superiores em tecnologia. Então, a gente tem uma variedade aí, né, de estudantes que farão ENAD esse ano. Esses são os nossos cursos que fazem parte do ciclo avaliativo 2025. Então, a gente segue com as licenciaturas, acredito que todos já sabem, né? As licenciaturas farão ENAD todos os anos, assim como a medicina. Para as licenciaturas, as provas estão relacionadas com a PND, que é a Prova Nacional Docente. Então, já vou aproveitar o espaço para fazer o jabá aqui do ENAD. Hoje teremos uma live só para os alunos ENADistas das licenciaturas, para a gente explicar um pouquinho a PND, que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Para os bacharelados, nós temos os cursos da área de gestão e negócios, mais os cursos de comunicação, como publicidade e propaganda, relações internacionais, jornalismo, temos a psicologia, temos os alunos do direito, a medicina, e temos aí alguns cursos superiores em tecnologia. Então, a gente tem, ao todo, 35 cursos, contando a medicina, fazendo ENAD, nesse ciclo avaliativo, como eu disse, aí mais de 24 mil alunos envolvidos. Então, quando a gente pensa no tamanho do ENAD, né, na proporção que isso pode tomar, a nossa responsabilidade é que aumenta. É a nossa responsabilidade no sentido de engajar os nossos alunos para ir lá no dia da prova, nos dias, né, porque nós teremos 2 dias de prova, uma data em outubro e uma data em novembro, mas, para além disso, engajar os nossos alunos para que eles façam uma boa prova, né? E fazer uma boa prova significa também trazer a reflexão no dia da prova de tudo que foi construído durante a graduação. E por isso a nossa forte conexão aí com a extensão. Então, trouxe essa tela que eu já trouxe para vocês na outra oportunidade, mas vale a pena a gente relembrar o impacto da prova ENAD nos indicadores institucionais. Então, a prova, a avaliação ENAD, ela é formada por questões que relacionam os componentes de formação geral e os componentes de formação específicas de cada curso. O ENAD, ele compõe a nota do CPC, que é uma nota onde a gente considera a avaliação do curso de graduação, né, no triênio, juntamente com a avaliação em loco do MEC. O conceito ENAD, ele equivale a 20% do CPC, e o CPC é formado, além do conceito ENAD, pelo IDD, que é o Índice de Diferença de Desempenho, que equivale a 35% da nota, pela percepção docente, que é o que se reflete no questionário do estudante, que equivale a 15% da nota, e pelo corpo docente, que equivale a 30% da nota. Esse somatório, ENAD, IDD, questionário do estudante, corpo docente, vai compor o CPC. E o CPC, por sua vez, vai compor o IGC, né, das nossas instituições, aí relacionados com as matrículas de graduação, com os conceitos CAP e com as matrículas e titulações relacionadas à pós-graduação, mestrado e doutorado. Eu botei 2 setinhas aí verde cana para chamar nossa atenção para o que são pontos importantes para a gente pensar e refletir aqui enquanto na nossa atuação docente. Então, o questionário do estudante equivale aí a 15% da nota do nosso CPC. A gente já discutiu isso no último horário coletivo, da importância que o questionário do estudante tem para as nossas notas, né, para os nossos cursos. O questionário do estudante, ele é um questionário longo, eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, mas lá no questionário do estudante a gente tem um reflexo de tudo que a gente oferece, tudo que a gente constrói com os nossos alunos durante a graduação, inclusive da extensão. E, para além disso, a própria prova do ENAD, né? A estrutura da prova, ela nos remete o tempo inteiro ao que os nossos alunos produzem na extensão, nos cursos, nos projetos de extensão. Então, essa tela faz a gente refletir que tudo aquilo que a gente oferece para os nossos alunos, que a gente discute com os nossos alunos na extensão ou em outras atividades, né, na iniciação científica, na internacionalização, eles têm um componente direto na avaliação do ENAD e também fazem parte indiretamente daquela nota que é refletida aí pelo desempenho do aluno.
Então, o ENAD ele tem um impacto institucional importante. Além de um instrumento regulatório, ele é um instrumento que reflete a melhoria da qualidade da educação superior. Então, tem uma relação direta com os indicadores de qualidade, como eu já falei, com o CPC, com o conceito do curso, tem uma influência direta no IGC, né, que é o Índice Geral de Cursos, como indicador de qualidade institucional. Então, é isso que é esse número que eleva o nosso nome, o nome das nossas instituições. Mas tem uma relação direta também com a própria gestão acadêmica. Então, o ENAD acaba fazendo com que todos nós aqui em Constituições, que a gente reflita sobre o projeto pedagógico, né? Que a gente adeque cada vez mais o nosso projeto pedagógico às DCNs, que a gente remodele, que a gente refaça, que a gente repense, porque ele é um indicador que indica, se não tiver bom, né? Indica que a gente precisa melhorar em alguma coisa. Então, ele faz com que a gente, enquanto instituição, a gente também tem uma autoavaliação, né? O que é que nós estamos fazendo e onde nós podemos melhorar. Então, a nota do ENAD acaba refletindo também no incentivo da criação de novas metodologias para que a gente desenvolva autonomia, pensamento crítico, interdisciplinaridade, que são pontos que estão presentes na avaliação do ENAD. E, gente, quando a gente fala em autonomia, pensamento crítico, interdisciplinaridade, a gente não consegue distanciar isso da extensão. Né? O tanto que Mai, nesses 5 minutos, já falou tanta coisa, o quanto é importante a gente trazer isso para os nossos alunos, o quanto eles se desenvolvem quando participam desses projetos e o quanto isso pode estar refletido na própria prova, né? Na avaliação ENAD. Além disso, a própria nota traz o prestígio para a instituição e também traz um aspecto negativo quando a nota não é boa, que é a regulação, né? Então, os cursos com baixo desempenho podem sofrer intervenções no MEC e os cursos com bom desempenho ganham a visibilidade. E a gente sempre traz isso, inclusive na campanha agora de engajamento com os nossos alunos, a gente traz isso. Mas espera aí, você prefere fazer jantar no restaurante da Dona Maria, que tem uma estrelinha, ou você prefere ir lá no iFood e encontrar aquele restaurante top 5 estrelas? Você vai preferir ir no 5 estrelas. Então, o seu curso, você se formou hoje, vou trazer para o meu lado, você se formou hoje na fisioterapia da AGES em Paripiranga. Você sempre vai ser um aluno formado em fisioterapia na AGES em Paripiranga. Pode passar 20 anos, você se formou aqui, o conceito do curso você vai levar a vida inteira. Então, isso você faz parte disso. A sua credibilidade no mercado tem relação com a sua história, né? De onde você veio. Além disso, a própria prova ENAD traz a cultura avaliativa, que eu comentei antes, não cria a cultura de autoavaliação institucional, porque os resultados do ENAD, eles nos provocam, né? Faz com que a gente queira revisitar as nossas práticas e entender os pontos que nós precisamos melhorar. O reflexo disso a gente já está vendo ser construído aí com as novas matrizes, né? Com a matriz radial, é um reflexo dessa sacudida que a gente leva aí com os resultados. E trazendo um ponto mais específico sobre o questionário do estudante, eu sei que vocês já sabem também, mas ele traz um conjunto de questões, um conjunto grande de questões, diga-se de passagem, né? O questionário do estudante ele não é pequeno, mas ele traz um perfil, ele consegue traçar um perfil dos nossos estudantes e consegue avaliar alguns aspectos do curso e da formação dos nossos alunos aí durante a graduação. Cada resposta do questionário do estudante vai falar um pouco aí sobre a história dos nossos alunos. Então, vai falar um pouco sobre como nós formamos os nossos alunos. As percepções dos nossos alunos vão refletir diretamente no que a gente vai encontrar no questionário do estudante, na experiência, né, na experiência formativa desse aluno. O que é que nós proporcionamos a esse aluno, a esse estudante, durante todo o percurso formativo dele? Isso vai estar refletido no questionário do estudante. Então, quando se pergunta sobre extensão, sobre internacionalização, sobre iniciação científica, sobre as estratégias que foram oferecidas para a autonomia, tudo isso vai ser, na hora que o aluno for responder aquilo ali, ele vai remeter a tudo que foi ofertado para ele, a forma como essas ofertas aconteceram durante todo o percurso formativo dos nossos alunos. Então, pensando no nosso questionário, ele é dividido aí basicamente em três
três blocos, né? Um que considera a organização didático-pedagógica, depois perguntas que consideram a infraestrutura e perguntas que consideram as oportunidades de ampliação acadêmica e profissional. São aproximadamente 70 questões. O questionário do estudante, ele difere um pouco quando a gente trata licenciaturas e bacharelado tecnológico. Então, as perguntas para as licenciaturas, elas são um pouco mais voltadas para a formação do aluno enquanto aluno de licenciatura, mas também traz perguntas que relacionam essas oportunidades acadêmicas. Eu lembro que no último HC eu trouxe para vocês, eu falei, gente, mas espera aí, será que a gente saberia responder o questionário do estudante? E eu lembro que a gente botou um QR Code e muita gente se perdeu ali na resposta. E aí, será que é ou que não é? O aluno, ele responde através de uma escala Likert, né, que vai de 1 a 6, onde ele pode discordar ou ele pode concordar completamente com aquela afirmação. Ele ainda pode dizer que não sabe, que não se aplica. E qual é o nosso grande ponto, assim? O que está faltando para que o nosso aluno concorde com o que está ali, concorde completamente com o que está escrito ali? Onde é que a gente pode atuar? E aí eu trouxe para vocês um resultado bem preliminar ainda, sobre uma simulação que nós fizemos do questionário do estudante. Então, em julho, os nossos alunos das licenciaturas começaram a responder o questionário do estudante de acordo com os prazos do INEP, e nós enviamos para ele um simulado, um forms, com algumas das perguntas que a gente já sabe que são as perguntas que o aluno costuma titubear mais, né? E pedimos para o aluno responder, para a gente ter noção do que vai vir no nosso resultado oficial. E olhem que interessante, esse gráfico aqui representa justamente a pergunta que trata da extensão, que trata diretamente da extensão, né? Então, é uma pergunta onde o aluno vai dizer se ele teve a oportunidade de participar de atividades extensionistas. A gente teve aí 80% dos alunos que concordaram completamente com isso. Tivemos atividades extensionistas, mas a gente teve 12% dos alunos que disseram que não sabem responder, 6% que disseram que discordam, né, que não tiveram, e 2% que disseram que não se aplica. Estão perdidíssimos aí, né? Talvez a gente precise chegar aqui nesses alunos que não estão compreendendo o que é essa atividade, ou não estão enxergando tudo que eles fizeram em todas as oportunidades que eles fizeram, mas talvez a gente também precise enxergar para esses 80% que disseram que sim, que tiveram oportunidade, enxergar, olhar para esses alunos e entender o que é que eles absorveram disso. E onde é que eles podem aplicar na prova, na resolução das questões, e não apenas no questionário do estudante, mas na resolução das questões da prova, onde é que ele pode aplicar todo esse conhecimento que ele aprendeu durante as atividades extensionistas, durante os projetos de extensão. Talvez aí esteja o nosso principal ponto de barganha aqui, né? Para trazer extensão para próximo dos nossos alunos. Compreendendo um ponto importante, gente. O aluno inadista, ele é o concluinte, ele está no último ano ou no último semestre de curso. Então, é aquele aluno que está fazendo estágio, está fazendo TCC, 1001 atividades, né? E ansioso para terminar logo a faculdade, e formatura e tudo mais. Mas ele passou aí 4 anos e meio, 3 anos numa graduação, tendo oportunidades. Talvez o nosso ponto aqui seja em lá desde sempre, desde o início, mostrar para o aluno quantas as oportunidades vão além da nota, além do currículo, quanto elas podem se estender para a vida do aluno e refletir na prova do ENAD, que, consequentemente, vai refletir lá no conceito do curso também. E aí, vem a pergunta, né? Como são as questões do ENAD? Onde é que a gente consegue se encaixar aí? Não é novidade para vocês, eu já vou pedir para o meu amigo Homero mandar um link especial para vocês aí no chat. Não é novidade para vocês como é a prova do ENAD. Então, todo mundo sabe que a prova do ENAD é uma prova extensa, é uma prova super contextualizada. A gente tem aí, para bacharelado, uma prova com 45 questões, pensando só nas objetivas, tá? Fora a questão discursiva. Para as licenciaturas, uma prova com 80 questões, gente. É muito grande a prova. A galera aí, os nossos TIs que estão junto com a gente do ENAD, sabe a dor de cabeça que está sendo imprimir provas para o nosso simulado, porque as provas são muito grandes.
as questões realmente são extensas, elas são muito contextualizadas, a gente tem gráfico, a gente tem imagem, a gente tem recorte de reportagem, a gente tem atualidades, tanto na formação geral quanto no componente específico. O componente específico da prova, ele não é meramente técnico, ele é contextualizado também, então ele relaciona as atualidades também. Não é uma prova fácil de se fazer, de se responder, mas é uma prova que a gente entende que se o aluno consegue reunir essas competências que ele adquire durante a graduação, durante o seu percurso, e isso inclui a extensão, a gente entende que é uma prova possível de ser respondida no tempo, porque ela é uma prova extensa, mas ela é possível de ser respondida com qualidade também, porque a gente sabe o que a gente oferece para o nosso aluno, né? A gente sabe a formação que a gente dá. Então, aquela nota ruim, ela não pode refletir isso, a gente precisa trabalhar nesse sentido. Então, Homero apresentou hoje para a gente para a criação de questões de itens avaliativos, pensando no ENAD, indico para que vocês façam, principalmente aí os profs que estão com cursos de ciclo avaliativo ENAD. É importante que esses alunos vão entendendo, né, como funciona essa prova. Do lado de cá, já fazendo novo jabá aqui do ENAD, a gente está com uma série de oficinas esse semestre para trabalhar esses aspectos com os nossos alunos, que nada mais é que um reforço do que o nosso aluno já aprendeu. Então, agora é lapidar, né, o que ele já sabe. Então, a gente tem oficinas de resolução de questões, vamos ter 3 oficinas aí mais sobre direitos humanos e atualidades, que faz toda a conexão com os projetos de extensão, inclusive uma manhã com a professora Simone, que faz parte aqui da nossa equipe, vamos ter uma com parceria com a EBRAD, nas oficinas de resolução de questões, eu tenho certeza que as profs que estão envolvidas estão aqui no HC também, são nossos professores de TI, vamos ter com o professor Homero, então várias estratégias para a gente tentar lapidar os nossos alunos, porque a gente sabe que eles já aprenderam tudo, agora realmente é lapidar, e a estratégia aqui, junto com o Mai, com as meninas da extensão, para a gente fazer essa reflexão, né? Qual o papel da extensão nesse contexto, na avaliação do ENAD e na nossa nota do ENAD? E aí, para seguir com vocês, vou chamar a Tati. Você quer falar alguma coisa, Mai? Eu posso chamar a Tati? Pode seguir, mas eu quero dar um spoiler, pode ser? Claro! A galera, igual aniversário fica, que vai ter bolo. Porque esse espaço é um espaço muito importante, né? De a gente trazer pautas que definem o sucesso do nosso modelo acadêmico, né? Eu costumo dizer que os nossos professores em jornada são os guardiões do nosso currículo em cada uma das nossas instituições. É muito bom poder contar com cada uma de vocês. E nesse desenho do horário coletivo desse semestre, a gente vai trazer com maior profundidade, né? Profundidade no sentido de maior tempo dedicado para esses temas. E acho que é também um ponto importante essa estrutura do ENAD e o peso que a extensão tem para determinar, né, para contribuir com o sucesso desse indicador, também nos exige fazer um para casa aqui do nosso lado, né? Que é a reorganização das nossas diretrizes, da nossa modelagem de oferta, do desenho que a extensão terá nas novas matrizes do E2A radial, né? Trabalhando ciclos de experiência de forma mais estruturada, faseada, o aluno vai ter clareza em relação aos seus papéis, de que forma ele vai precisar desenvolver, performar nesse componente curricular para trazer mais previsibilidade e maior engajamento dos nossos alunos, né? Você foi brilhante em tudo que você fala, e principalmente naquele gráfico que você trouxe. Os 80% dos alunos que conhecem, que fizeram, que nomeiam a extensão, como é de fato a extensão e como ela deve ser, né? A gente não pode esquecer desses alunos, desses 80%, mas a gente precisa olhar ainda para esses 20% que estão aí na órbita, né? Que já estão no modelo E2A, que já deveriam ter passado pela extensão, de que forma nós estamos nomeando. Então, esse para casa
é um movimento que também nós estamos fazendo para fortalecer o currículo, fortalecer a missão da extensão nas nossas instituições, e o Fica Vai Ter Bolo, que nas próximas semanas nós vamos discutir com vocês, né, essas novidades importantes, olhando para o direcionamento da extensão também, para as atualizações dos currículos aqui nas nossas instituições, tá? Então, muito obrigada, Gisele, fica aqui com a gente, eu vou trazer uma professora que já está no dia a dia de vocês, né, aqui da extensão, que é a professora Tatiana. A gente sai um pouquinho aqui da Bahia de Sergipe, vamos lá para Minas, terra de comida boa, de gente bacana, que eu tenho muito orgulho. Eu brinco aqui internamente na minha equipe, que eu tenho alguns ouros de Minas. Pegaram a referência, né, da música. E a Tati é um desses ouros. Tati, bem-vinda. Que bom que você está aqui conosco. Vamos falar um pouco para essa galera como que nós estamos, qual é o desenho da extensão que nós temos, por que ela foi curricularizada, por que ela é obrigatória e como nós contribuímos aí diretamente para o ENAD. Obrigada, viu? Boa Seu tarde microfone. a todos. Aí. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Tatiana Gomes, estou aqui coordenadora da extensão. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos longos, estou usando uma blusa preta, um óculos com armação de metal. Tenho aqui como fundo de tela uma das nossas áreas aqui da extensão que a gente tem muito orgulho, a ciência da felicidade. E venho aqui nessa tarde, né, depois da fala dessas duas mulheres tão potentes, a Gi e a Mai, trazer um pouco mais de contribuição e desses alinhamentos, de como a extensão está aí para apoiar os nossos alunos, né, para além da formação cidadã, da consciência e social, mas também, né, no ENAD. Eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela. Estão visualizando? Sim, Tati. Vamos lá. Então, dando sequência aqui, né, à fala da Gi, a gente traz uma provocação para vocês, para todos que estão conosco aqui nessa sala. Qual, né, o papel da extensão universitária frente a esse contexto? Né? Então, a gente pode... Eu não estou visualizando o chat, só um instante. Estão vendo? Continuo vendo tela cheia? Não. Continua, Gi? Não, Tati, pode ir tocando com a tela cheia, Tá. que a gente vai mediar Aí. aqui o chat para você, tá bom? Tá. Então, a gente traz essa provocação, né, diante de toda a fala aí da Gi, da introdução da Mai, qual seria, né, qual é o papel da extensão universitária frente a esse contexto, né, que nos traz aqui hoje, e estamos aí, está aí batendo na porta, né, o ENAD. A gente traz algumas contextualizações, né, a extensão, né, como uma conexão com o ENAD, esse caminho para a excelência educacional. Então, sempre pautado na tríade indissociabilidade, né, ensino, pesquisa e extensão, né, a nossa extensão é curricularizada, né, com alinhamento constitucional, frente aí à resolução de 2018. Então, nós temos desde 2020, desde o segundo semestre de 2020, a extensão aí ofertada nas nossas escolas, sempre com as ofertas aí de projetos. Então, todo esse contexto, né, das nossas vertentes contribuem para a formação de profissionais críticos e éticos, e esse aluno que está aí nos representando, estará, né, nos próximos dias, representando não a nós, não somente a nós do ecossistema, assim como disse a própria Gi disse, os seus cursos, as suas IES, porque nada vai mudar, né, a partir da formação, quando esse aluno recebe ali o seu diploma, ele, independente do caminho que ele vai seguir profissional, se ele vai estar atuando aí como também no contexto social, como empreendedor, até mesmo, né, em grandes instituições, nas áreas de apoio social, de projetos sociais, nada muda essa condição que ele será, né, um aluno egresso daquela instituição. Então, a gente traz aqui esse caminho, a construção desse caminho, para reforçar, né, a excelência educacional, dessa conexão tão potente de ENAD, entre ENAD e extensão. Quais são os benefícios, né, da participação da extensão
na formação dos nossos alunos, que vão se desdobrar aí na avaliação do ENAD. A formação crítica e ética, né, a partir das habilidades, do pensamento crítico, da consciência ética, a formação cidadã, que se desdobram aí nas ações e projetos, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né, a melhora da inteligência emocional e habilidades interpessoais, porque os nossos alunos vão atuar aí na resolução de questões, né, em projetos para resolução de questões interpessoais. Eles vão ter uma interlocução não só com a comunidade, mas com alunos de outros cursos de sua área do conhecimento. Então, essa é uma das habilidades mais potentes que ele vem a desenvolver. A experiência prática, né, a mão na massa, ele tem ali casos, né, que ele pode desenvolver, que ele vai desenvolver em projetos da prática, muito valorizada pelos empregadores, né? A gente sabe aí que essas questões são muito, muito avaliadas nos currículos, né, pelos empregadores. Então, o aluno tem essa oportunidade de exercer essa prática. E a gente fala muito, né, da universidade, chegar à comunidade, mas a gente tem um caminho contrário também. Quantos nossos alunos nos trazem, né, questões da sua comunidade, que são aí desdobradas em projetos, que viram ações aí também nas agências de prestações de serviço, nos escritórios modelo, nas clínicas escola. Então, essa experiência prática é uma via de mão dupla, né, que é muito valorizada aí pelos empregadores, e a conexão com os ODS, né, que vão alinhar aí com os objetivos globais de desenvolvimento, que eles vão nos trazer também indicadores muito importantes nesse contexto, né, da participação, dos benefícios da extensão como potência aí no currículo das nossas escolas. Então, né, continuando aí na vertente de conexão, né, componentes do projeto pedagógico que vão fortalecer essa conexão entre ENAD e extensão, estão aí, né, no nosso trenzinho bem mineiro aqui, bem de Belo Horizonte. Competências, né, as competências, quais serão competências desenvolvidas no projeto, né, que o aluno desenvolve, no projeto que está alinhado ao projeto pedagógico, avaliação, né, como as competências serão avaliadas, e o diálogo, né, sempre o diálogo aí com as atividades, como as atividades dialogam, né, com o perfil, né, tanto do egresso, e esse alinhamento aí sempre com as ODS que vão nos dando alguns insumos para medir realmente aí o impacto, como que esses projetos estão sendo desdobrados, né, nas nossas comunidades, nos territórios dos nossos IES, dos campi, onde estão os nossos alunos. Falando um pouquinho ainda sobre a excelência educacional, né, a gente tem aí alguns elementos que vão compor essa qualidade educacional, a excelência educacional que a gente tanto busca, né, o planejamento do projeto, né, onde são idealizadas aí as ações de intervenção, que vão, né, sendo aí, como a Gi trouxe, né, os indicadores do ENAD, né, vão impactar na nota do curso, né, a reputação institucional, ela vai estar, né, diretamente relacionada a esses componentes, e junto a eles, né, a formação social cada vez mais valorizada aí, né, nos currículos e também pelos empregadores no mercado. Então, esse conjunto, né, de caminhos educacionais nos levam à excelência e à qualidade da educação. Então, né, cada projeto de extensão é bem planejado, é um investimento direto na nota do curso, e nesse momento que nós estamos aí, né, de preparação para a ENAD, que vai contribuir, né, com a reputação das nossas IES, a qualidade na formação que entregamos à sociedade. Então, esse conjunto de ações desenhados aí pelos projetos de extensão, né, a gente acompanha os catálogos, como que alguns projetos já têm uma sequência, né, já temos assim, projetos na terceira, quarta edição, então tem projetos que têm aí realmente um impacto, né, e uma aderência muito grande dos nossos alunos, justamente pelos seus desdobramentos no território, né? Então, se a gente percebe nos nossos catálogos a continuidade de alguns projetos que estão realmente muito bem planejados, e esse retorno
a gente acompanha aí a cada nova oferta. Então, falando um pouquinho daí das competências, né, da formação geral, que são uma das bases da avaliação do ENAD, a gente vai destacar a cidadania e o engajamento social. Então, aí no conjunto da formação geral do aluno, a gente tem algumas vertentes que devem, né, ser observadas, que vão recompor e vão integrar esse engajamento, né, como demonstrar compromisso, né, a formação de valores democráticos, a diversidade, a sustentabilidade, que é a base aí de grande parte dos projetos, e a cidadania, né, como uma das ações aí, uma das habilidades envolvidas, né, junto dos nossos alunos, né, que vai reforçar, né, essa demonstração de compromisso. Outro ponto, outro quesito, outra vertente que a gente destaca é o exercitar do raciocínio crítico e ético, né? A gente busca criar um cidadão crítico, né? Eu sou da professora de arquitetura e o arquiteto tem muito latente essa função social, então isso faz parte, parte muito significativa da formação dos arquitetos, mas a extensão busca, né, reforçar isso em todas as áreas, em todos os cursos. Então, é onde o aluno vai exercitar o raciocínio crítico e ético e vai auxiliar na tomada de decisões mais bem fundamentadas em prol de uma sociedade, não só de uma área de conhecimento, mas em prol daquela sociedade que ele está inserido e que ele tem a oportunidade, enquanto acadêmico, de contribuir, de ajudar ainda mais. Uma outra terceira vertente, interpretar problemas sociais, né? Nos projetos a gente vê, né, nos relatórios, como que os alunos, né, conduzidos por nossos professores, avançam nesse sentido, né? Interpretar problemas na identificação de causas, né? No desenho dos impactos e nas respostas, né, nas proposições de respostas que esses projetos conseguem alcançar. E, por último, né, uma quarta vertente, não menos importante, articular saberes, né, interdisciplinares em soluções contextualizadas. Então, um projeto, às vezes, nasce ali numa área do conhecimento, mas seus desdobramentos vão, né, possibilitando e vão necessitando, assim dizer, da interlocução com outras áreas. Então, nem sempre um projeto nasce com uma equipe multidisciplinar muito extensa, mas os próprios desdobramentos, né, daquele projeto na comunidade vão demandando e vão engajando outras áreas, e os alunos vão cada vez mais articulando esses saberes interdisciplinares. Então, né, reforçando aqui sempre a conexão da formação do aluno extensionista, né, com a formação geral na EDAD, a gente busca, né, habilidades que vão para além da técnica, nessa formação aí, nessas vertentes, né, sociais, junto da formação geral dos nossos alunos. Aqui nós temos uma síntese da competência geral, né, que o aluno desenvolve nesse contexto extensionista, com o desdobramento da descrição e também na conexão com a extensão. Então, né, a leitura e a interpretação crítica de textos vai ajudá-lo a compreender melhor a natureza social, política, cultural, né, daquele contexto, e na conexão se desdobra em projetos de extensão que exigem análise de dados comunitários e elaboração de diagnósticos sociais, né? O raciocínio lógico e quantitativo também, que vai, né, que resume em resolver problemas, que envolve uma análise numérica, estatística, quando desdobrado em um projeto, pode ser utilizado, né, como indicadores de impacto e métricas sociais que treinam, né, uma análise quantitativa em contextos reais. Pensamento crítico e sistêmico, onde auxilia o aluno a articular causas e consequências de fenômenos sociais, se desdobra na extensão, né, na proximidade dos alunos com problemas reais da sua comunidade. A ética e responsabilidade social, né, uma das habilidades aí mais gratificantes que a gente reconhece, né, que justamente consiste em reconhecer dilemas éticos e propor soluções alinhadas aos princípios, né, da formação cidadã,
ela se desdobra em projetos de inclusão, de acessibilidade, direitos humanos, entre outros. O conhecimento sobre políticas públicas também é uma outra, né, uma outra descrição, uma outra vertente aí que apoia os nossos alunos a entender a função do Estado, né, nas nossas vidas, nos programas sociais e marcos legais, e se desdobram aí, né, em projetos com prefeituras, conselhos, e vão desdobrando aí de acordo com as ODS. Sustentabilidade e consciência ambiental também é né, o poder aí de reconhecer impactos ambientais e propor práticas sustentáveis. A gente vê, né, na conexão nos projetos de educação ambiental e economia solidária, entre outros. A cidadania e diversidade cultural também, a capacidade de compreender, respeitar a diversidade cultural, ela se desdobra em projetos culturais e oficinas em comunidades diversas. E também a comunicação argumentativa, né? A capacidade, a habilidade de construir textos coesos e coerentes, apresentando a argumentação consistente, se desdobra aí nos relatórios. A gente tem relatórios aí muito potentes, que são evidências regulatórias muito robustas, que são muito aí utilizadas e muito bem avaliadas, né, nas comissões do MEC. Então, como, né, voltando em mais uma provocação, como as atividades extensionistas desenvolvem essas competências, né? As práticas extensionistas são, por excelência, o espaço pedagógico que permite aos alunos vivenciarem situações, problemas reais e desenvolverem soluções coletivas. E essas questões, esses problemas colocados, desenvolvidos em projetos, eles vão, né, trazendo aí algumas desdobramentos que a gente consegue identificar através de alternativas, né, no próprio território do estudante. O estudante observa, a partir dos projetos, a partir das ações extensionistas, né, a desigualdade social, os desafios ambientais e dinâmicas culturais na prática. E isso implica aí na sua compreensão sobre o contexto socioeconômico, que é fundamental para responder questões do ENAD, né? A gente sabe que o ENAD ele tem um rol aí de questões que vão sempre abordar políticas públicas e justiça social. Então, é nesse contexto que a extensão se conecta com o ENAD e traz aí insumos para que os alunos tenham mais êxito nessas questões relacionadas a políticas públicas e justiça social, através das habilidades de análise de desafios sociais que eles vêm vivenciando nas práticas extensionistas. Outra alternativa também de conexão entre ENAD e a extensão é a construção do pensamento crítico, né? Então, através da elaboração de diagnósticos, né, comunitários, os alunos propõem intervenções e eles já desenvolvem ali a habilidade de analisar problemas de forma sistêmica, né, argumentar com base em evidência, né, quando eles conseguem realmente materializar, né, como que a sua área de conhecimento pode e deve contribuir para a sua comunidade ou outras comunidades vizinhas, né, do entorno aí dos campos. Então, essa habilidade é exigida em questões discursivas, de formação geral, naquele conjunto de habilidades que eu já apresentei, e que vão cobrar aí uma capacidade de argumentação, né, tendo em vista sempre essa visão, esse diagnóstico das ações desdobradas nas comunidades. Outra alternativa também que a gente destaca na conexão entre ENAD, né, e conexão com a extensão é o desenvolvimento de competências socioemocionais, né, que são muito também avaliadas, assim como o voluntariado, né, como a prática cidadã é muito avaliada nos currículos e pelos empregadores. As competências socioemocionais, né, estão aí também em destaque nesse contexto, e é nesse contexto o aluno extensionista ele desenvolve essas competências nos projetos de extensão, né, que demandam, para além de trabalho em equipe, empatia, liderança e negociação com diferentes atores, né? Quando o projeto chega a uma comunidade, eles têm, né, tem-se no primeiro momento um cenário de intervenção, mas quase sempre esse cenário é muito mais amplo
muito mais complexo, muito mais profundo, que e acaba desdobrando em habilidades aí, né, bem profundas, e a conexão com diferentes atores que não se deslumbrava no início do projeto, mas que ao longo do processo eles vão se apresentando. Então, a formação, né, essas competências socioemocionais, elas são mobilizadas, né, pelo estudante para interpretar dilemas éticos apresentados, né, na prova do ENAD, nesse contexto de políticas públicas e projetos sociais. Outra alternativa de conexão que a gente gostaria de destacar, né, que o aluno vivencia a ética e a cidadania na prática, né, os projetos aí de educação em saúde, que são inúmeros, né, no nosso catálogo, sempre nas submissões se destacam o projeto de educação em saúde, suas diversas variações, inclusão social ou sustentabilidade, é uma vertente que a gente acompanha aí na construção dos catálogos de norte a sul, né? Tem projetos que a gente acompanha realmente que são ofertados e são sucesso aí em todas as IES, de todas as regionais, e essa vertente de projetos de educação em saúde, ela traz, né, o estudante para o centro do debate sobre direitos humanos, equidade e bem comum. Isso vai também, né, isso vai ressoar diretamente nas competências que o ENAD demanda, né, e avalia como se apresenta, né, os dilemas sociais e complexos. Né? Toda avaliação de ENAD, a gente fica ali, né, do lado de fora, aguardando, ansiosos pelos cadernos, e sempre constam, né, a gente sempre identifica aí nas avaliações, nos cadernos, as questões, né, de dilemas sociais sempre estão na pauta das avaliações. Então, nesse contexto, o aluno extensionista, na prática aí de projetos, ele está mais preparado, né, com insumos, com a vivência, com a prática, com os desdobramentos dos projetos na comunidade, nessa interação com os atores, a responder, né, com mais segurança, né, sobre esses temas tão bem avaliados, abordados, e que reforçam aí a função social, né, o impacto social que a extensão vai exercer, que ela exerce no estudante. Então, agora eu tenho uma prova para vocês, papel e caneta na mão, né? Eu quero ver no chat, me ajuda, Gi, que eu não estou visualizando aqui o chat. Eu quero que vocês respondam, né, uma questão que a gente identificou, entre as inúmeras que nós selecionamos aqui nas avaliações de ENAD, nós temos essa aqui, questão discursiva, que ela fala do patriarcado, né, um tema aí tão discutido sempre, né, cada vez mais e sempre, né, o patriarcado, a dominação masculina, que é composto por diferentes estruturas que se conectam na produção das desvantagens, da vulnerabilidade das mulheres nas sociedades contemporâneas, né? A violência sexual é uma delas, infelizmente a gente vê notícias todos os dias, né, sobre essa temática, e a exclusão política é outra. Então, né, embora essas não esgotem todas as estruturas de dominação, são elas que, em conjunto com a divisão sexual do trabalho, são mais determinantes. Ambas se alimentam, ou, ao mesmo tempo, ativam estereótipos de gênero, em que o feminino convencional está associado à domesticidade e à aceitação pelas mulheres da autoridade masculina. Algumas faixas ocupam um papel importante na justificação da violência contra as mulheres, tanto na violência da exclusão política quanto na sexual. Uma dessas faixas é de que as mulheres não se interessam pela política, nesse sentido estaríamos diante da autoexclusão. A outra é que as mulheres seriam as culpadas pela violência sexual que sofrem sistemicamente. Aqui o problema seria que elas não podem, não deveriam estar, não, se vestem como não deveria, e se comportam como fossem livres. Então, vou pedir para vocês aí, avaliação A1, escrita, papel e caneta na mão, quero ver no chat. A gente tem 2 desdobramentos, né, dessa questão. Um seria A, discorra sobre a relação entre o patriarcado estrutural e a desigualdade entre homens e mulheres, né? Então, faz com que o aluno aí faça uma reflexão, né, sobre essa relação da desigualdade, que são temas aí, né, amplamente discutidos nos projetos de extensão que a gente nos nossos catálogos,
e traz, né, uma alternativa B, que é a aprendizagem baseada em projetos, né, proponha. Então, além de trazer uma reflexão, né, um texto aí de referência, que propõe uma reflexão e que ele discorra sobre esse tema, né, social, que traz aí questões políticas de gênero, de equidade, que são amplamente trabalhadas nos nossos projetos de extensão. Convido o aluno a propor 2 ações do Estado para o enfrentamento dos diferentes tipos de violência contra a mulher. Gi, comanda aí os professores enquanto eu bebo uma água aqui. Estava colocando um incentivo aqui no chat para a galera. Ah, tem incentivo? O incentivo é aquele que a gente dá para os nossos alunos, né? Ó, vale ponto na 3, lembre que aí agora paga. É mesmo? E como é que tá aí? Como é que o pessoal tá? Por enquanto, só rindo, né? O aluno faz isso, né? Ah, professor! Na hora da aula ninguém tem dúvida, né? Mas Né? eu quero ver na hora da prova. E a nossa aqui é escrita, todo mundo com papel e caneta na mão para responder essa questão do ENAD, porque nós ficamos lá nas tendas das marcas esperando ansiosamente o caderninho da prova, e são questões, né, de políticas públicas, de equidade, que sempre estão, né, são aí recorrentes. Então, parece fácil, né, para o aluno, e realmente ele desenvolve essas competências, né, nos projetos de extensão, mas demanda ali, né, demanda um raciocínio, demanda a construção de uma síntese, né, de um texto síntese, e o mais interessante dessa questão é a proposição, né? É o que a gente trabalha amplamente nos projetos, né? A aprendizagem por projetos, onde o aluno identifica, né, uma questão, um problema a ser resolvido, né, justifica e propõe soluções para atuar naquela comunidade. E aí, Gi, já corrigiu? O professor Luiz colocou uma resposta aqui, mas eu acho que o que vale também aqui é pensar nas competências que os nossos alunos precisam mobilizar para ter conhecimento para responder essa questão. Sim. Então, diante de tudo que Tati trouxe, aí inclusive tem um quadrinho, um resumo também, né, Tati, com alguns insights aí, o que será que o aluno precisa mobilizar aqui para responder uma questão como essa, que é uma questão de ENAD? Mas já está rolando. Ó, o professor Cláudio colocou uma das principais competências que o estudante precisa mobilizar para essa questão e não acabou. Cadê? Ah, não, agora foi. Seria o pensamento crítico. Espera aí, se eu subir o chat. Professora Isabela. A questão A exige uma competência de analisar entre um problema real e uma perspectiva de análise sobre ela. Ou não vou responder questão de prova, não, professora Ana. Vai que eu falo besteira. Vou deixar. Anota o RA desse professor. Anota. Mas, professora Juliana Lopes colocou aqui. Leitura crítica e interpretação de textos, ética e cidadania. Para responder, teria que entender sobre o patriarcado estrutural, que está diretamente ligado à desigualdade de gênero, pois naturaliza e sustenta relações de dominação. Tem um monte já, viu, Tati? Vai todo mundo ser aprovado sem precisar da dependência. Vamos rezar sem aqui para ninguém ir para aí, sem precisar daí, né? Professor Décio colocou aqui, ó, competências nas questões de diversidade, na situação política e social da sociedade em que se encontra inserido e inserida. O professor Cláudio estava com o Tim sabotando, como sempre. Professora Elizabeth colocou, acho importante que nas turmas ENAD os professores tragam assuntos relacionados às grandes áreas para discutir em sala de aula e para que eles criem um senso crítico em relação aos temas de cotidiano. Essa eu vou comentar aqui, Tati, vou pular um pouquinho aqui de sua vez. É essencial, né, professora Elizabeth,
essas questões contemporâneas, né, que se relacionam realmente ao senso crítico, elas precisam estar presentes, não só pensando de forma transversal, assim, pensando nas questões de formação geral, mas as próprias questões de conhecimentos específicos, elas trazem esse contexto também, né? A gente associar os nossos alunos com a realidade. E isso se associa diretamente com os projetos, com o que é feito na extensão. Eu não sei se o professor Guilherme vai estar aqui hoje, mas ontem a gente teve uma oficina, uma trilha, na verdade, do ENAD do Direito, com o professor Guilherme, que é um professor, acho que ele é da IBMR. E ele trouxe algumas questões de prova extremamente contextualizadas e que faziam muitas reflexões com o que a gente ouve e vive hoje em dia, com questões contemporâneas. Então, assim, numa discussão de questão, ele foi de adultização sei lá, a inteligência artificial, sabe? Relacionando com contextos que a gente tem visto na mídia e que os nossos alunos consomem, e às vezes sem entender que estão consumindo conteúdos que podem ser importantes também para a formação dele. Então, demais, concordo demais aí com a professora Elizabeth. Professor Rubens colocou aqui, ó, Tati, compreensão dos conceitos de gênero e patriarcado, conhecimento da realização de políticas públicas, reconhecimento de dados e contextos sociais, isso é importante também, né? Laís, nossa rainha, colocou aqui, ó, reforça a necessidade de formação geral, isso mesmo, que a gente acaba perdendo, né, no percurso. É como você disse, né, Giz? Indiretamente, nosso aluno consome esse conteúdo todos os dias, infelizmente, né? A gente não consegue rodar um feed aí de rede social um dia sequer que não tenha uma questão, né, relacionada à violência sexual, né, a essas questões aí tão latentes na sociedade. Então, assim, é um momento que a gente traz o aluno nos projetos para refletir de forma consciente, né, né, através dessa capacidade de síntese, né, de entendimento, ele entende que aquela notícia que ele consome de forma espontânea, né, se chama patriarcado estrutural, né, que é uma questão muito importante de ser entendida e de ter também aí proposições, dependente da sua área de conhecimento, né, ele tem como contribuir para, né, um entendimento e para o avanço dessas questões. Então, é um tema, realmente uma questão que traz aí, né, o aluno precisa de buscar diversas habilidades, né, e os projetos desenvolvem para responder. Hoje pode encerrar tem A2 ainda. Tem mais algumas respostas aqui. Vamos ver, então, para a gente finalizar a avaliação A1, que aí todos sendo aprovados tem A2. Tem A2, né? Lembrando que vale 30, né? Se tirar zero, às vezes nem soma, já vai direto para aí, então tem que ter cuidado. Mas, ó, a professora Fernanda colocou: o patriarcado sustenta e legitima a desigualdade entre homens e mulheres, perpetuando hierarquias e limitando oportunidades. A compreensão desse processo exige um olhar histórico, crítico e sociocultural. Para responder bem à questão, o aluno precisa articular conhecimento teórico e crítico sobre patriarcado e desigualdade, relacionar conceitos e exemplos reais, utilizar uma linguagem clara e fundamentada e demonstrar a consciência cidadã diante da problemática. Vou destacar aí o ponto da consciência cidadã, né, Tati? Dos exemplos que você trouxe aí, né, de projetos, né, o quanto o nosso aluno vive isso quando participa dos projetos, né? Todo mundo aprovado na ONG? Deixa eu ver. Questões. Tem mais umas 3 aqui, deixa eu ler para não deixar ninguém de fora. Não, professor Maximiliano botou análise e aplicação de conceitos críticos no cotidiano existencial de um grupo social, já comentamos sobre isso. Professora Fátima, precisa de leitura e interpretação, né? Que é uma dificuldade do nosso aluno, a gente sabe. Reflexão e análise crítica, conhecimento interdisciplinar, que a gente vê muito dos nossos projetos, muito, né, Tati? Argumentação e organização de pensamento, proposição de soluções. Não, é viver extensão. É viver extensão.
O professor Luiz colocou igualdade de direitos e responsabilidades, os alunos devem ser informados qual é o efeito da violência verbal e não somente da agressão física, então trazer de volta para a realidade, né? Eli, nossa rainha maravilhosa aí da avaliação, independentemente do suporte tecnológico, os nossos estudantes precisarão cada vez mais se aperfeiçoarem nas estratégias de leitura e cabe a todos e todas os docentes seguirem na formação e fortalecimento de competências leitoras. Concordo completamente, ali. Acho que todo mundo concorda. E o quanto é difícil a gente levar isso para os nossos alunos, porque a gente está competindo o tempo inteiro com mídias e possibilidades que diminuem cada vez mais essa competência dos nossos alunos, né? E a gente precisa muito incentivar. Está aí a prova, né? Ou é a introdução da prova, da questão. Se o aluno não tivesse a competência leitora, como é que ele resolve? E, por fim, a professora Kátia colocou aqui uso de conceitos relacionados à estrutura patriarcal da sociedade, com suporte teórico e consistente em exemplos contemporâneos. Eu acho que todos estão aprovados, Gi. Podemos passar para avaliação para A2. O que você acha? 30 pontos? 30, acho que 30, pode. 30. Né? Colou, acho que todos Fechou, podem ser. fechou. Fechou. Então, vamos para avaliação A2. Avaliação A2, todo mundo conhece o modelo, né? Uma questão de múltipla escolha. E nós temos também aí uma questão de ENAD, né? E que traz aqui a seguinte temática, de formação geral. Em 2019, a violência armada foi 3 vezes maior para a população negra, em comparação com a não negra, tanto para a população geral quanto para o grupo jovem, entre 15 e 29 anos de idade. Quanto à taxa de mortalidade por 100 mil habitantes no grupo de pessoas até 14 anos de idade, destaca-se da mesma forma a desigualdade na vitimização de crianças e adolescentes negros por agressão com arma de fogo, com taxa 3,6 vezes maior do que a de não negros em 2019. Então, né, nesse contexto, considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. O fator racial é uma importante condicionante na análise de dados relativos a homicídios e violência no Brasil, na população de adolescentes e jovens. Por quê? 2. A população negra sofre mais violência do que a população não negra, em razão do racismo estrutural existente no país, além de outras vulnerabilidades sociais associadas a essa forma de preconceito. Então, a respeito dessas asserções, assinale a resposta correta. A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. B. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. D. A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. Ou E. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Tempo, Gi, valendo. Vale mais 30 pontos. Pergunta aos estudantes aí, quais competências os estudantes precisam mobilizar aqui para responder essa questão, né? E qual é a questão correta? Tem prêmio não, Gi? Tem uma professora que pediu um chocolate. Já Chocolate? dei, já enviei. Podemos pensar em algo mais atrativo. Podemos, né? Podemos pensar. Vamos ver, vale 30 pontos. Mas o pessoal já está respondendo aqui. Ah. Tá respondendo a alternativa. Todo mundo está colocando aqui a letra A. Mas... Será, Gi? Será que é A? Mas em relação também às competências, né? Que o nosso aluno precisaria mobilizar. Vamos completar a questão, né, Gi? Pois é, a professora Kátia botou aqui, ó, mobilizar conhecimento sobre racismo estrutural, necropolítica. A professora Kátia é uma aluna dedicada, né?
Acho que ela merece o chocolate. Eu mudei o prêmio. Tô... Vou colocar aqui no chat um prêmio. Ai, ai, ai. Que eu duvido que tenha um professor que não goste desse prêmio ao final de semana, sexta-feira à noite, 22 horas. Mesmo, Gi. Ó, a professora Dani perguntou se esse tipo de questão foi eliminada. Aparentemente, sim, prof. As questões da seção razão, já veio uma promessa aqui de alguns ENADs. O Ulisses esteve numa live e falou que seriam eliminadas. Então, aparentemente, sim, mas tudo é possível no INEP. A professora Elizabeth disse que gostaria um Pix de prêmio, nós vamos ficar devendo essa, que a gente também queria, né, tá? Também. Vou responder também, pode. Sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Mas, ó, a professora Juliana Lopes colocou aqui, ó, como competência, raciocínio lógico, articular os conceitos interdisciplinares e a alternativa seria a alternativa A. Vamos liberar o gabarito, Gi? Vamos lá. A avaliação A2 ela é mais ágil, então a gente já pode liberar o gabarito. O que você acha? Vamos lá. Vamos lá. Resposta certa, né? Correta, né, pessoal? A alternativa A, né? Porque as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, né? Não há quem discorde disso. E a 2 é uma justificativa correta da 1. Então, né, nós trouxemos essas duas questões aí para reforçar, né, como a conexão ENAD de extensão é necessária e traz aí, né, muitos insumos, muitas habilidades e competências para que nossos alunos tenham um bom desempenho, né, que tragam uma nota elevada para o seu curso, para a sua instituição, e que assim ele honre, né, o seu diploma, que sempre será daquele curso, daquele IES, independente da trajetória profissional que ele venha construir. Então, seguindo aqui, já... Tati, só complementando, ó, a professora Fátima tinha falado aqui das competências mobilizadas, leitura, interpretação, análise de proposições justificativas, competência crítica, competência interdisciplinar, e a professora Renata também sobre a interpretação, e a professora Fernanda colocou aqui, responder uma questão como essa exige que o estudante vá além da descrição dos fatos e consiga problematizar causas, consequências e possíveis soluções. Uau! Esses alunos estão arrasando, hein? Está com de todo mundo aí? Lança o desempenho, Gi, por favor. Já peguei, não. A professora Fernanda vai ganhar na média final, vai ganhar 5, não é nem na 3, é na final, na média final. A professora Fernanda vai finalizar o semestre com 105% de aproveitamento. Vamos caminhar então, Gi, que acho que nós estamos com um tempinho que já um pouco, né, estourando. E a gente tem outras questões, né, sobre a relação aí, se você quiser contribuir, sobre o questionário do estudante, que eu sei que você sabe de cor e que à noite sonha com ele. Então, falando um pouco aí da associação, né, da extensão e dessas habilidades e competências que o estudante desenvolve nas práticas extensionistas, né, um ponto que a gente também tem de grande convergência são, né, as questões aí do questionário, tanto, né, associações diretas como foram oferecidas para os estudantes participarem de programas, projetos, atividades de extensão, né, uma associação direta às atividades extensionistas, né, no questionário do estudante, que tem um peso significativo para a nota final, e associação indireta, né? Trabalhar em equipe, dialogando sobre minhas práticas pedagógicas de modo colaborativo e solidário, né? Onde que se desenvolve essas habilidades, né? Para além das UCIs, nas práticas extensionistas. Então, refletir permanentemente sobre a minha prática pedagógica, revisando e adequando sempre que necessário. Então, várias questões aí, interagir com as famílias, respeitando as suas culturas e múltiplas formas de organização, visando a melhoria de aprendizagem de todos os estudantes. Então, são várias questões aí né, que demandam habilidades socioemocionais e que os alunos venham desenvolver nos projetos, nas práticas extensionistas, nesse contato com as comunidades,
e vão construindo a sua formação cidadã, que são, né, que são aí demandadas não só na avaliação do ENAD, mas também no próprio preenchimento do questionário, que é um instrumento muito importante que compõe aí o processo. Temos outras, né, de associação indireta, o curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para exercício profissional, né, prática extensionista também. O curso seu curso teve a oportunidade de aprender a trabalhar em equipe, sim, equipes, né, interdisciplinares aí na composição dos projetos. O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação, né, sim, na análise crítica e na intervenção nos territórios. Então, são diversos pontos, né, para além da avaliação, que a extensão, uma conexão da extensão com o ENAD, proporciona nessas habilidades para o desempenho dos alunos. Tati, Oi. Você pode voltar só um pouquinho duas telas para eu fazer uns comentários? A gente ainda tem um tempinho, são 4 ainda, dá para a gente... tem meia horinha aí para a gente detalhar um pouquinho mais, né, meninas? Eu estou atrapalhando. Não, tô certa, né? Tô. a perdida, né? Mas vamos lá. Complementando, Tato, que você trouxe dessa relação do questionário do estudante, até quando pessoal, estava montando aqui a oficina, foi um ponto que nós mesmos aqui discutindo como é que a gente ia trazer esse assunto, que a gente parou para refletir como realmente essa associação da extensão com o ENAD, ela vai além do questionário do estudante, porque eu acho que por muito tempo a gente pensou único exclusivamente nisso, né? O nosso último horário coletivo foi com esse foco, mas com as reflexões que vocês tiveram aí na A1 e A2 de Tati, o quanto é importante para o nosso aluno ter as experiências extensionistas, porque indiretamente ele vai aplicar isso na resolução da prova do ENAD. Mas aqui, nesse recorte do questionário do estudante, a gente tem perguntas muito claras. Então, aquele simuladozinho que eu fiz lá no início, que eu mostrei para vocês, que deu os 80% do aluno que concorda totalmente, foi justamente desse item aí, né? Foram oferecidas oportunidades para que participem de programas e projetos de atividade de extensão universitária. Então, nessa pequena amostra, 80% dos nossos alunos concordaram com isso. Isso é um ponto importante. Mas a gente tem esses pontos indiretamente relacionados com a extensão e com outras práticas que são oferecidas para os nossos alunos, né, com a iniciação científica, com a internacionalização, com as experiências, na verdade, que o currículo oferece para os nossos alunos. Então, o trabalho em equipe, o pensar, né, fora da caixa, de maneira crítica, o relacionar e participar de ações na comunidade, identificar essas situações, nesse caso aí, uma prova, um questionário mais específico, mas identificar relações de situação de vulnerabilidade, proteção social. Então, se a gente parar para pensar que o aluno que tem a oportunidade de vivenciar esses aspectos de forma prática, efetiva, nos projetos, né, indo a campo, se a gente pensar nisso, a gente consegue entender que a gente desenvolve nesse aluno todas essas competências que vocês sinalizaram aqui no chat. Sem precisar a gente parar uma aula para trabalhar o conteúdo propriamente dito, mas a gente consegue mobilizar todas essas competências quando a gente faz com que o nosso aluno vivencie essas oportunidades dentro da extensão. Pode passar, Tati. O mesmo em relação a outra tela aí, né? Então, experiências inovadoras, consciência ética, trabalho em equipe, capacidade de reflexão e argumentação, desenvolvimento crítico, todas essas são realmente situações que a gente consegue, que o nosso aluno consegue vivenciar quando ele vivencia a extensão. E talvez o nosso papel, né, Tati, também esteja em oferecer isso para os nossos alunos.
né? A gente agora olhar para a gente, para as nossas práticas e pensar em como é que a gente pode oferecer essas oportunidades para os nossos alunos, antenados também com o que está acontecendo, né? Com o que é atual, né? Com o que a gente vive agora, mas pensando, não deixando de pensar também que esse aluno pode ser um enadista e ele vai enfrentar uma prova lá na frente que vai refletir no conceito do curso, no conceito da escola e, consequentemente, na gente, né? Eu digo para os meus alunos, minha gente, vocês têm que sair bom daqui, vocês vão levar meu nome para a vida inteira. Então, assim, não pode sair ruim, tem que sair bom, que tá levando meu nome. Então, é nesse sentido. Tem também, né, outros indicadores, né, Gi, de impacto que a extensão, o ENAD, aí, né, que a extensão contribui, para além do ENAD. Né? No ENAD, como a gente já vem escorrendo aqui durante a apresentação, né, vão ser medidas competências gerais específicas de estudantes, e a relação com a extensão é no eixo da formação geral, e vai exigir aí, né, dos estudantes a análise crítica de problemas sociais reais, que é o que eles vivem, né, em todas as ofertas aí de projetos. E também tem o CPC, né, que mede a nota ENAD, mais o IDD, mais corpo docente, mais questionário do estudante, né, sempre ele, né, Gil, questionário do estudante. E na relação direta com a extensão seria, né, a extensão aumenta significativamente a percepção discente positiva. O ICG, né, a média ponderada aí dos CPCs e programas de pós-graduação, né, a extensão contribui para a melhora da reputação institucional e visibilidade nacional das IES, e o IDD, que tem o valor agregado pelo curso, a aprendizagem dos estudantes, onde a extensão atua de forma a, né, desenvolver competências complexas, aumentando o ganho de aprendizagem. Então, os impactos da extensão, todos os indicadores são importantes, né? Para além do ENAD, que a gente está destacando aqui nessa tarde, mas os seus desdobramentos também, né, em outros indicadores, vão sempre estar, as práticas extensionistas vão estar sempre aí apoiando, né, na ampliação dessa consciência, de análise, de propostas mesmo de problemas sociais reais. Quer contribuir, Gil? Não, Tati, acho que você já trouxe tudo, né? Esse quadro é um quadro que a gente consegue delinear claramente, né? É o quanto, em cada um desses indicadores de qualidade que eu trouxe lá no início, o quanto a extensão pode estar presente, o quanto ela pode favorecer para os nossos alunos, seja pensando no próprio ENAD, né? Na formação geral específica, seja pensando na concepção por inteiro do curso, né, no CPC, no IGC, na reputação, como a gente fala, né, que o IGC traz da IES, mas talvez um ponto importante aí também seja em relação ao IDD, né, que é esse índice de diferença entre como o aluno saiu e como o aluno sai, como o aluno chegou e como o aluno sai, na verdade. Então, quando a gente consegue desenvolver essas competências no nosso aluno, a gente consegue, independente de DD, mas a gente consegue identificar a maturidade do nosso aluno, né? A diferença, né? O quanto o quanto nós conseguimos agregar para esse aluno na formação dele, no trajeto dele durante o curso. Certamente. Então, nós temos aqui uma síntese, né? O que é que vimos aqui nessa tarde? A extensão curricularizada, né? Que é obrigatória desde a resolução de 2018, integrada ao PPC dos cursos e articulada ao ensino e à pesquisa, né? Essa tríade aí que a gente tem nas nossas escolas, as ofertas desde 2020/2, né? A base aí da tríade do ensino, pesquisa e extensão, né? Então, desde a implantação do currículo 2A no segundo semestre de 2020, nós temos aí as ofertas extensionistas nesse contexto que a gente vem, né, apresentou aqui nessa tarde, baseado em projetos, né, o aprendizagem, né, baseado em projetos, onde o nosso aluno se forma um cidadão
crítico, né, capaz de atuar na sua sociedade, no seu território, e desenvolve competências, né, para além de sociais, também socioemocionais, né, através da interlocução com diversos atores, né, com a empatia, na escuta e do entendimento, né, das questões políticas sociais que emergem na nossa sociedade. Então, a extensão curricularizada nas nossas escolas desde 2020 vem contribuindo para essa formação e a gente tem essa conexão direta aí que se desdobra também nas questões, né, do ENAD. O ENAD como estratégia, né, que avalia as competências gerais e específicas, né, e que impacta, né, os indicadores que a gente acabou de apresentar, seja o CPC, o IDD, o IGC, que são determinantes para a reputação institucional, né, e a gente tem que sensibilizar o nosso aluno na importância dele, né, representar ali o seu curso, o seu IES, que será, né, estará sempre cravado em seu diploma e vai acompanhá-lo por toda a vida, independente da trajetória profissional, se ele será um empreendedor, se ele vai atuar em uma grande empresa, tem uma política também social, onde ele pode atuar, né? O profissional ele não precisa empreender socialmente apenas para contribuir, né, em projetos sociais, as grandes empresas já estão aí, né, alinhadas com essas políticas sociais, então são vários programas que são desdobrados aí para as comunidades. Né? O questionário do ENAD, que é a voz discente, que representa aí 15%, né, do CPC, que é um índice bem significativo, e mede a percepção sobre extensão e formação cidadã. E então a gente tem aí, né, 80% dos nossos alunos, né, respondendo positivamente, que concordam, e a gente precisa, como a Mai colocou, né, entender, e aí esses 20% que estão orbitando aí nesses critérios aí. Competências de formação geral, né, a ética, a cidadania, o pensamento crítico, tão necessários, né, para a formação dos nossos estudantes, para a formação cidadã, né, alinhadas aí a outras vertentes também, né, tão importantes como a sustentabilidade, o engajamento social e comunicação, todas desenvolvidas em práticas extensionistas, como, né, apresentamos durante essa tarde. E a extensão como laboratório vivo, né, que promove a aplicação prática, né, traz o aluno como protagonista, destaca o protagonismo estudantil. A gente fala muito, né, da graduação, né, dos graduandos, dos docentes, da escola indo à comunidade, mas o protagonismo estudantil muitas vezes promove o caminho inverso, né? Muitos projetos, muitas ações, são os próprios estudantes que trazem das suas comunidades. Muitas vezes os nossos estudantes já atuam, né, na sua comunidade, em instituições, em ações, né, conduzindo ações que, ao ingressar nas nossas escolas, eles trazem esses projetos que eles já desenvolvem e eles potencializam ainda mais a nossa extensão, né? A extensão é uma via de mão dupla, a gente não só a escola que vai ao território, o território também vem, né, através dos nossos alunos, que muitas vezes já são, né, protagonistas, já são líderes aí sociais em suas comunidades. E, nesse contexto, né, a solução de problemas reais no território, sejam eles, né, identificados, né, pelos nossos docentes, nas suas proposições, como também nessa via de mão dupla, né, o nosso aluno sendo protagonista do processo e trazendo, né, os casos reais da sua comunidade para serem desenvolvidos aqui nos projetos extensionistas. Então, quando planejamos, né, a extensão como intencionalidade pedagógica, preparamos nossos alunos para o ENAD, e mais do que isso, para os desafios da vida. Fica aqui nossa mensagem aqui uma tela, né, bem significativa das ações nas escolas, né, a Blitz ENAD aí, na São Judas, na AMO, na Unisul, na UNA, no NP, Unicuritiba, em busca aí da nota 5,
do ENAD. Gi, quer completar? Você que é a nossa embaixadora ENAD. Quero sim, quero. Esses registros, na verdade, né, são de recortes de alguns momentos presenciais de discussão sobre o ENAD, sobre as nossas possibilidades de atuação, momentos que foram muito ricos. Eu sei que deve ter muita gente aqui que estava, né, que viveu esses momentos, mas além desses nós tivemos e vamos ter ainda muitos momentos virtuais, como esse que nós estamos tendo aqui no HC. No dia 23, né, Laís, teremos o HC presencial, que vamos Isso, continuar essa discussão, né? Vamos trazer aí, de uma forma mais mão na massa, a concepção aí da extensão junto com o ENAD. E eu quero aproveitar, estou só fazendo jabá, sabe? Artista, quando aparece, aproveita. Quero aproveitar aqui que a gente está cheio de profs e muitos profs que estão com os nossos alunos enadistas também, além de fazer aí a propaganda da trilha com o Homero, mas eu quero também aproveitar para compartilhar com vocês, Laís e pessoal, peço licença para compartilhar aqui no chat também o nosso calendário vivo, né, do ENAD. A gente tem chamado de calendário vivo, é um calendário de eventos para os nossos alunos enadistas. Ele é vivo porque a gente está sempre agregando alguma possibilidade nesse calendário, ou ajustando algumas datas, então a gente vai ter que fazer alguns ajustes por conta da mudança da A1, por exemplo, mas é um calendário que professores que tiverem com os nossos alunos enadistas podem compartilhar com eles, para o aluno se programar. É um calendário que traz as nossas opções de oficinas, né, que nós vamos ter ao longo do semestre, a data do nosso simulado presencial, que já é semana que vem, todo mundo aí em orações para dar tudo certo, nessa empreitada, os dias né, das datas das nossas avaliações em outubro para as licenciaturas e em novembro para os cursos bacharelado tecnológico, e eu fico à disposição, Laís, Dani, Homero, Rodrigo, para tirar dúvidas dos professores, porque eu sei que tem muitos professores novos, né, que estão entrando agora, tem coordenadores também que estão participando agora, que se tornaram coordenadores agora, e muitas vezes de cursos que são enadistas, então eu fico à disposição, podem me procurar se vocês tiverem dúvidas, não só dessa relação extensão-ENAD, mas dúvidas sobre o ENAD, porque eu sei que é muita coisa, né? É muita informação, e tem muita coisa nova acontecendo. Também não sei de tudo, também sou novata, também estou aprendendo, mas estou à disposição para o que vocês precisarem, podem me chamar, a gente marca a agenda, a gente conversa. E eu quero agradecer também a Tati e a Mai, que precisou se deslocar, pela parceria, né, na tarde de hoje. Já somos parceiras aí há algum tempo, eu já aperrei essas meninas várias vezes. Mas agradecer e dizer que a gente Não, continua, né? A gente ainda tem algumas semanas para imagina. trabalhar Eu, juntos, né? eu quero agradecer de você nessa parceria, essa conexão ENAD Extensão. Conte sempre conosco. E agradecer a toda a equipe aqui do HC, Laís, Homero, Dani, Rodrigo, né, pela oportunidade de trazer a extensão nesse momento de conexão com o ENAD. Então, agradeço em nome de toda a equipe extensionista, a Mai que teve que se deslocar, as meninas que estão aí, as professoras em jornada acompanhando no chat, e a todos os professores extensionistas, né, que afinal são eles que fazem essa extensão acontecer, são eles que são os idealizadores dos projetos, que vão para a comunidade e que nos entregam aí, ao final de cada semestre relatórios muito robustos e nos enche de alegria, né? Nós tivemos aí um momento no semestre passado do giro na extensão, nós estamos reformulando o giro e agora nós teremos novidades, porque olha só como começa meu dia. Como é que começa meu dia, Gi? Eu tenho que selecionar qual a foto mais feliz, mais bonita do projeto, o sorriso mais encantador do docente com seus alunos, para poder escolher qual IES que eu vou divulgar naquele dia. Então, assim, meu trabalho é muito difícil, tá? Então, a gente está aqui reestruturando o giro, estamos ansiosos para receber as novas fotos dos projetos de 25/2, porque vocês têm que me mandar esse trabalho, tá? Porque a primeira ação do meu dia é escolher a foto mais feliz
que irá estampar o giro daquele dia. Então, muito obrigada a todos pela parceria, pelo tempo de vocês, e estamos aqui, né, à disposição para qualquer contribuição, qualquer esclarecimento, né, sobre essa temática que trouxemos hoje da conexão ENAD e extensão. Nós que agradecemos a Tati e a Gi, como a gente trata carinhosamente, a Gisele e a Tatiana. E se houver algum professor que queira levantar a mão, fazer alguma pergunta, a gente ainda tem alguns minutos. Se alguém aí tiver com uma pulga atrás da orelha, alguma dúvida cruel, nós ainda temos um tempinho. Parece que foram tão claras que não surtiu dúvidas e, de fato, fizeram uma conexão entre extensão e ENAD muito feliz, né? Muito feliz, mostrando ponto a ponto o que hoje pode ser um desafio para nós e que certamente depois do horário coletivo esse desafio já vai ficar um pouquinho menor, que eu acho que vocês usaram muito de clareza e de explicações aí muito suficientes, mas vamos, né, deixar todos esses professores queridos aqui, né, à disposição para esclarecimento de dúvidas, Gisele, Tatiana, principalmente a Gisele, que está aí nessa frente do ENAD, esse desafio grande, e nós aqui só agradecemos, porque o horário coletivo, ele é a nossa casa, e ele tem esse objetivo mesmo, né, de tornar os professores seguros, tranquilos para o seu exercício, e o ENAD é um dos nossos exercícios cotidianos agora, cada vez mais, né? Com ENADs anuais, licenciatura. Então, eu acho que os professores saem bem esclarecidos e com essa porta aberta aí para novas consultas. Obrigada a todos os professores que permaneceram aqui com a gente. Estamos ainda em 203 e seguimos semana que vem com uma temática similar. Logo nós anunciaremos a temática da semana que vem, como a Gi já comentou, o horário presencial que nós teremos também aí mais no final do mês. Então é isso, queridos. Um abraço para todos e bom final de terça-feira.